Salve, salve toda a nação corintiana, mais um vídeo se iniciando no canal Camisa 12 Fiel Corinthians. Se ainda não for inscrito já sabe, né, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você sempre estar recebendo as novidades do Timão. Já deixa o like nesse vídeo para fortalecer o canal. Vamos ver agora a resenha na ESPN Futebol 90. Sexta-feira tem bola de prata e agora tem fontes de José Elias. Eu tenho certeza que tem fonte aí. Eu tenho certeza absoluta. Aconteceu o seguinte: a última renovação de contrato do Cássio e do Fagner tinha sido em 2019. O contrato deles vai até o final de 2022. O Corinthians já ofereceu mais 2 anos de contrato para cada um deles. Um tem 32 anos, o outro tem 34. O Cássio é mais velho, né? Tem 34 anos. E aí, Zé, eu quero saber se você concorda, se as suas fontes te deram alguma informação, se tem a ver com o fato de serem pilares ali, né, do Corinthians, se isso é bom para o Silvinho. É só isso, assim, que eu quero saber, resumidamente. Eu acho que é bom para o Silvinho na questão, por exemplo, Fagner. Onde o Corinthians vai contratar um outro lateral que dá a certeza? Não tem. Não tem. Está entregando ainda, hein? Está entregando. Então, eu acho que o Corinthians acertou. A questão do Cássio, a gente está se atrelando muito, e eu acho que com razão, pelas recentes falhas do Cássio nos determinados jogos, né, em alguns determinados jogos. Mas eu vejo essa contratação muito mais como uma responsabilidade para o Cássio fazer a transição para o próximo jogador. Exato. Você acha que ele não fica como titular nesse gol até o final de 2024? Até o 2024 eu acho difícil. Eu acho que aí vai entrar essa questão de essa transição que a gente tanto fala. Tem um menino que está surgindo agora, que é o... Nossa, eu peço perdão, eu sempre esqueço o nome dele. A gente vai catar aqui. Que é de seleção brasileira, né? Passou pelas seleções de base, que é um bom goleiro. E aí tem essa transição que o Cássio, eu acho que pode ser o grande responsável. Dornelli, Matheus Dornelli? Isso, Matheus Dornelli. Ele jogou, né? Quando o Cássio não jogou, ele jogou e foi bem também. Que eu acho que aí entra a questão da experiência, a questão de chegar pro rapaz e falar assim, vem cá, joga você aqui, vamos conversando, vamos analisando, vamos vendo, vamos discutir o que você está sentindo, porque é muito difícil você substituir um ídolo como o Cássio. O Corinthians já passou por isso quando o Ronaldo saiu. Quando o Ronaldo saiu, demorou muitos e muitos anos para encontrar um goleiro que pudesse ser à altura daquilo que é a história do Ronaldo dentro do Corinthians. Demorou demais. Então, acho que é importante isso. Se o Corinthians está prevendo Dida, né? essa... Né? Foi só o Dida, mas o Dida, o Ronaldo saiu em 96, 97. Foi um hiato aí. 3 anos, 3, 4 anos. 3, 4 anos. Que tiveram aí, passaram vários goleiros e não conseguiram se firmar. O Palmeiras, quando o Marcos saiu, só teve a tranquilidade quando o Praz chegou. Né? Para você ver a importância que é. E o Cássio é essa figura para o Corinthians, né? Essa figura para o torcedor. Então, nada mais justo que eu acho. Eu estou falando, pensando e projetando um contrato de mais 3 anos. Sim. Né? Ele tem 34 com 37. 3, né? Eu acho que essa transição vai ser natural. Então, agora, a gente está assumindo que o Dornelli vai ser o substituto do Cássio, porque senão não renovaria com ele. Eu acho que sim, Dani. Eu acho que sim. Eu acho que você tem que ter uma projeção. Quando você olha para o teu caixa e você não tem o dinheiro para contratar, você olha para o teu departamento de futebol amador, um menino que vem sendo chamado para seleções de base, é interessante você fazer essa transição. Deixa eu falar um negócio aqui que me chama muita atenção. Faz tempo que eu estou para falar, mas acabo esquecendo. O Walter, quando era goleiro reserva do Corinthians, ele entrava no time, o que acontecia? Ele ia bem. Além disso, ele se machucava. Era impressionante. Era um jogador de vidro. Disputou o campeonato inteiro no Cuiabá e não se machucou. O que você está querendo dizer? Sim, me chama atenção. Me chama atenção, não sei. Existe o nervosismo, né, de você substituir um jogador como o Cássio, o nervosismo de você... O próprio São Paulo passou por isso, jogar com a camisa do Corinthians, ser titular. Tem muitos fatores, que influenciam, porque no Cuiabá ele é o Walter que chega do Corinthians. Quando ele joga no lugar do Cássio, ele é o jogador que está substituindo o Cássio. Então, aquela pressão de, eu tenho que substituir, não posso falhar. Aquela pressão de, eu tenho que jogar bem para poder me garantir. A torcida, o que vai pensar? Por mais que os jogadores estejam ali concentrados nisso, o cara, minutos antes do jogo, 1 hora antes, 2 horas antes, sozinho lá na concentração, o cara pensa. O jogador, o de linha, o centroavante pensa em fazer o gol, o que eu vou fazer quando eu...
marcar um gol. O goleiro também pensa. O goleiro é uma profissão ingrata. Ah, sim. É uma profissão ingrata. Falo por experiência própria, eu assisti acho que 2 jogos do meu irmão. Não assisti até quando eu encontrei, eu falei, ó, desculpa, nunca consegui assistir os seus jogos, porque eu sempre achei que eu fosse brigar, né? Porque eu não ia aceitar nunca ninguém xingar o meu irmão. Então eu saía da quadra, saía do campo e tal. Mas eu sei como é que é. Um goleiro quando falha e o time adversário ganha, pô, é a morte, né? Então eu acho que o Cássio sentiu bastante isso. O Lucas Martins está aqui na hashtag já dizendo que, com todo respeito, o Corinthians já tinha que renovar a posição de goleiro. Aí ele cita o Donelli aqui, poderiam testar também o Carlos Miguel. E eu entendi que vocês colocaram em lugares diferentes a renovação do Fagner e a renovação do Cássio, né? Para mim tem diferença. Porque eu, pelo que entendi, o Zé é a favor das 2 renovações por esse tempo. A minha situação é assim, estou tentando entender com a cabeça do Corinthians. O Corinthians contratou Juliano, Renato Augusto e William com um contrato com vínculo até 2023. Por uma premissa do Duílio, ele fecharia com esses jogadores mais velhos somente até o final do mandato dele. O mandato dele vai até o fim de 2023. O Roger Guedes, por ter um potencial de revenda, estava até conversando com o nosso Flávio Ortega para entender, por ter um potencial de revenda, o contrato dele é até 2025. Eu não entendi onde entra exatamente o Cássio. Com 34, um contrato até 37 anos, porque potencial de revenda ele não tem. Mas eles entendem que é segurança pro time. Pô. Mas talvez ele já tem um contrato até o final de 22. Talvez um até o final de 23 não bastasse, até o final do mandato do Willian. É a única ressalva que eu faço. Por mais 3 anos de contratos garantidos, em termos de transição, eu acho que uma transição talvez ela dure menos que 3 anos, entendeu, Zé? Eu acho que o debate que vale é o Fagner. Eu acho que eu não discuto o Fagner, porque o Fagner ele ainda entrega. Posição carente no você não repõe. Também. Você não tem nem exatamente uma transição, porque você não sabe se vai transformar o Du Queiroz no volante, se você vai tentar uma venda dele. Então, assim, você não tem exatamente uma garantia. Fagner, eu entendo. A minha única ponderação é esse tempo do Cássio, se eu não faria até o final do mandato do Duílio. Eu acho que é porque você, nas transições, como você lidar com seres humanos, você tem uma série de coisas para administrar. Sim. Nós estávamos falando aqui, o próprio caso do Walter. Nessa transição com o Matheus, você não sabe se o Matheus vai conseguir, de certa forma, agarrar. Sim. Chegar e agarrar essa oportunidade, ter essa sequência e não errar, e o Cássio, beleza, tranquilo. Sim. Então, eu acho que quando eles fazem essa questão de mais 3 anos, eu acho que é justamente contando com essa possibilidade. Se não der certo, o Cássio fica. Pelo menos você já tem uma. Então, a ideia não é contratar um goleiro, é usar alguém da base. Eu acho que o Matheus deve receber uma chance. O Cássio, assim, e aí, se não der certo com o Matheus, aí acho que vão pro mercado. Mas, a princípio, eu acho que é isso. Mas e aí só para finalizar, pouco. Fala, Pedro, fala. Acho que a renovação também tem muito, Zé. Vestiário, gestão. Se você deu até o final de 23 para Juliano, Renato e William, acho que também você dá um ano a mais, pelo menos, a Fagner e Cássio, pela base, pelo que tem, pelo que já são, pela idade, por serem pilares como os outros, também caberia. Meu único ponto é essa situação dos 3 anos ao Cássio, que a gente já vem debatendo o futuro há algum tempo. Não sei se assim, precisa ver também, eu não sei os detalhes, né? Eu não li, eu só vi por cima assim. Não sei também se é um plano de carreira. Eu só tenho receio de acontecer o que aconteceu depois quando o Thiago Nunes chega no Corinthians, que pega o Ralf e o Jadson, que estavam lá já veteranos, e fala, não, vocês não fazem parte aqui, ó. Eu tenho receio disso. São outras acho situações. Também acho, mas enfim. Tem outras coisas envolvidas. Mas eu acho que tem uma outra questão aqui, que é a seguinte. O Corinthians, pelo que a gente está entendendo, está montando um time, esse ano acabou ali na fase de grupos da Libertadores, 4º colocado. Está montando um time para, na temporada que vem, competir com o Palmeiras, competir com o Flamengo. E aí, o Cássio, na fase que ele está, e outras posições, assim, o centroavante que precisa, está pensando em trazer o Paulinho. O Corinthians está fazendo o suficiente para entrar neste patamar, para usar a palavra... Eu acho que precisa mais que isso. Posição Paulinho, onde ele vai jogar? Porque o Paulinho na China era mais atacante. Era mais atacante. Será que é a solução para a camisa 9, Zé? esse Corinthians atual... podia contratar o Cano, que saiu do Vasco. Não acho. Não? Esse Corinthians atual... já rescindiu o contrato com o Vasco? Já, ontem. Só para falar rapidinho, para entrar no debate do Cano, esse Corinthians atual, ele precisa de mais para uma Libertadores. Esse Corinthians atual, ele foi o suficiente, ali quase limítrofe, para garantir uma vaga na fase de grupos, sem brilhar no Campeonato Brasileiro. Para uma Libertadores, que é outra rotação, outra intensidade, outro nível de disputa, ele precisa de mais.
ou então ele vai ser simplesmente um figurante ali de fase de grupos, talvez oitavas. Se ele quer mais que isso, acho que o planejamento vai muito além dessas renovações, não condiciona essas renovações. Sobre o Cano, o Corinthians precisa de um finalizador, mas o Corinthians também precisa de um jogador um pouco mais jovem, até porque finalização pela finalização você ainda tem um jogo, um jogador um pouco mais dinâmico, de entrega, de participação coletiva. O Cano é um exímio finalizador. O que ele construiu no Vasco, até numa fase muito ruim do Vasco, ele conseguiu construir, sabe, um engajamento ali, uma relação com a torcida. Ele é um excelente finalizador, é um cara de dentro da área de um toque. Se for para isso, se você não quiser mais que isso, com a idade que ele já tem, ele não é criança, ele cabe. Agora, um cara um pouco mais... Não, mas calma aí, um cara um pouco mais participativo em termos de time, ele não chega a ser esse cara. Ele pode entrar numa participação, uma opção para o Corinthians. Agora, achar que ele é solução... Não sei. Mas aí entra a mesma coisa sobre custo-benefício. O que vale para o Flamengo, eu acho que vale para o Corinthians também. Jô. Sentar, conversar. Vem cá, Jô. Vamos fazer encontrar um denominador comum aqui, porque é a vida, não tem jeito. Eu acho que o que você podia entregar, você já entregou. Um sujeito sensacional também, gente do bem. Mas você não pode ficar com o jogador só porque ele é um cara do bem. Você tem que pensar por aquilo que é o time, aquilo que representa, aquilo que você tem necessidade. Então, eu acho que aí é questão de sentar e conversar. Luan. Exatamente. Sentar e conversar. O Corinthians não está nadando... O contrato do Luan vai até quando, hein? Nossa. Ele chega no início de 19. No início de... Um contrato de 5 anos. São 5 ou 4 anos? No início de 19, não. No início de 20. Sim. Não. Vai falando. Ele fechou. Que dá um prêmio pro Duílio, hein? Não, ele tá 3, acho que ele já... É pandemia. Ele é 20. Ele é 20. É a Florida Cup 2020. Tem que dar um prêmio pro Luan Duílio. assina contrato de 4 temporadas com o Corinthians. 20, 21, 22, 23. Ele é até o final do mandato do Duílio. Janeiro de 20. Então, Janeiro 20. Janeiro de 24. 21, final de 23, 22, né? 23. Entendeu? Então, assim... Final de 23. Se você conversar. Eu acho que você pensar em mudar elenco, você precisa pensar que o Luan pode ter uma revenda. É a melhor revenda do mundo para a Europa? Não. Mas querendo ou não, você pode fazer algum dinheiro. Agora, ali ele hoje te entrega o quê? Vai pagar 50 milhões por 50%. Não vai recuperar o que você investiu. Esquece. Agora você vai ter minimamente alguma coisa. Agora, ele no elenco sem rodar também não é dinheiro perdido, Zé? Lógico que é, mas é isso que eu estou falando. Você precisa encontrar um meio termo. Você tem os 50 milhões mais o salário, né? Sim. Porque é o custo. Não é só o... Você tem que contar o salário do jogador, não é só o que pagou. Você precisa arranjar uma solução ali de venda. Poxa, você tem uma solução. Olha, você tem 21, em elenco, não compete 22 e 23. Você tem mais 3 anos? Você tem mais 2 anos. 2 anos. 22 e 23 completo. Você tem que botar isso na calculadora e ver quanto que dá isso aí. Salário. Conversar com o jogador e falar assim, escuta, ó, vou te dar tanto aí, vamos rescindir o contrato. Você segue sua vida, nós seguimos a nossa aqui. Eu tentaria uma venda antes, não só uma rescisão. Mas quem vai comprar? Pro mercado alternativo. Mercado alternativo. A gente não tá falando que vai vender pra Premier League, pra La Liga, pro italiano, entendeu? Pedro, acho que não vai. Os caras não são tontos. Os caras estão assistindo. Olha que tem muita gente tonta, tem muita perna de pau que emplaca a venda. Então vocês estão... Não, peraí que se o empresário... Quem comprar o Luan vai comprar enganado? É isso que vocês estão dizendo? Pelo que ele está entregando hoje, sim. Pelo como ele chegou ao Corinthians, como ele sai, o valor dele é muito inferior. É o seguinte, gente. O que tem que fazer é conversar com o empresário dele. Que quem manda hoje no futebol, nos jogadores, são os empresários. A gente sabe disso. Quem é o empresário do Luan? Eu não sei quem que é. Eu também não sei. Eu não sei quem que é. Esse cara fala assim, escuta, vamos dar um jeito, vai. Na próxima eu te quebro um aqui, você traz um cara aqui, eu coloco aqui. Mas eu preciso me livrar do Luan, pô. Mas o Luan chegou nesse ponto de ser um jogador que as pessoas precisam, que o clube precisa se livrar. Infelizmente, ele é descartável. Sim. Ele não foi por falta de chance. Não, tem que dar os parabéns para quem contratou, que é o Duílio. Rapaz. Tem que dar os parabéns para quem contratou. Pagou 50 milhões em 50% do passe dele. Já era uma dúvida, hein, Zé? Não, tem que dar os parabéns. 2 anos sem jogar no Grêmio, você vai lá e gasta 50 milhões? Eu pergunto pro Duílio agora, se ele não fosse dirigente do Corinthians. Duílio, você contrataria, você pagaria 50 milhões do teu dinheiro para contratar o Luan? Para jogar no seu time? Alguma coisa me diz que esses programas de reformulação vão dar o que falar aqui no Futebol 90. Só pra Fala, Fiel, o que vocês acharam da renovação do Fagner e Cássio? Comente aqui pra gente saber a sua opinião. Deixa o like e se inscreva no canal para vocês sempre estar recebendo as principais notícias do Timão. Tamo junto, vai Corinthians!